E voltamos com o show business. O Spotify tem crescido nas receitas geradas por artistas brasileiros. O serviço de streaming de música mais popular do mundo tem uma líder de negócios no Brasil e é com ela que nós vamos conversar neste bloco. Roberta Patti, muito obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios. Roberta, em dezembro recente, você comemorou 10 anos de Spotify. E você manifestou publicamente que se sentia privilegiada em participar da consolidação do streaming do Brasil e, principal, que me chamou a atenção, você falou que é muito gostoso participar da retomada da prosperidade da indústria musical no país. Qual que é o atual panorama dessa indústria musical no Brasil? Bruno, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. A história do Spotify no Brasil é de muito sucesso e muito aprendizado. A indústria da música no mundo teve o seu auge em 1999, teve a crise, em 2014 foi o pior recolhimento de receitas e em 2023 foi o recorde de receitas de novo. O que isso quer dizer? A gente saiu, virou a página do capítulo onde a indústria, a gente fala de uma recuperação para uma história de prosperidade e bater recorde de geração de receitas. E o streaming é o que puxa esse crescimento. Ano passado, o streaming foi 67% de todas as receitas geradas com música gravada. No Brasil, esse número no passado foi de 87%. 87%. Isso, 87%. O que significa esse número, 87%? Todo o trabalho do artista, 87% veio do Spotify? O que significa? Sim, das receitas que foram geradas com música gravada no Brasil em 2023, 87% disso veio do streaming, sendo que a maior parte veio dos streamings da parte por assinatura, dos assinantes premium. É fabuloso esse número, né? Um número revolucionário, né? É super forte. Revolucionário que eu digo no setor de música do país. Com certeza, né? Se a gente comparar com anos atrás. Isso, se a gente compara, a indústria da música no Brasil gerou 2,8 bilhões de reais ano passado. Se a gente compara esse número com 2013, que foi o ano pré-Spotify, esse número, se eu não me engano, não chega a 500 milhões de reais, tá? E naquela época o digital era 40 e alguma coisa por cento, 40 e pouquinhos. Hoje é 87 só de streaming. O mercado da música gerou 2,8 bilhões de reais. O Spotify pagou para os detentores de direitos que fazem um repasse para os artistas. A gente pagou 1,2 bi só ano passado. Esse número é 27% maior do que a gente gerou no ano anterior de 2022. Vamos começar, Roberta, pelo básico. Como é que o Spotify ganha dinheiro? A gente ganha dinheiro com dois tipos de assinatura, que a gente chama de modelo freemium. Então, a gente tem a versão gratuita, que ela existe através de publicidade, e existe a modalidade premium, que são para os usuários que pagam a mensalidade. Né? Exatamente. Então, você tem a publicidade e você tem a assinatura. Isso, e aí gera nossas receitas totais. Dessa receita, a gente repassa 2/3 para os detentores de direito. O conteúdo que a gente tem na plataforma, ele é licenciado. Então, a gente tem contratos com gravadoras, distribuidoras e editores e a gente repassa 2/3 de toda a receita que a gente gera. Como é que vocês fazem com a turma que está chegando, né? Porque a gente está falando do meio artístico, meio musical, para a galera que não é conhecida, para a galera que não é uma Ivete Sangalo, que é conhecida nacionalmente. Como é que é feito? Na verdade, assim, você passa a receber uma remuneração, um X de reais ali, a partir do número de streams. Você chama do quê? De streams? De streams. De streams, de vezes ouvidas aquela música. Como é que é esse repasse? Certo. Bom, para qualquer artista entregar música para o Spotify, você tem que vir através de uma distribuidora, que pode ser uma grande gravadora, pode ser uma distribuidora independente. O Spotify não paga diretamente ao artista. A gente não paga e a gente não recebe conteúdo direto do artista. A gente conta com esses agregadores de conteúdo que entregam
com todas as informações. E uma vez que a gente recebe, é feita a contabilização, como você falou, por stream. E a partir disso, a gente chega num percentual da participação. Então, vamos supor, o Bruno lançou no Spotify, no Brasil, todos os seus streams gerados foram 1% de todos os streams do Brasil. E aí a gente vai repassar de acordo com essa sua participação na quantidade de streams, em cima do 1%. Porém, a gente paga aos detentores de direito, a empresa que fez a entrega do seu conteúdo e licenciou pra gente. E aí você tem, como artista, um contrato com essa gravadora ou distribuidora e aí vai receber a partir daí. Que não necessariamente é uma gravadora. Pode ser uma distribuidora, uma solução tecnológica para entregar o conteúdo e fazer a questão dos pagamentos. Mas isso que você mencionou sobre um artista que está começando do zero, a gente tem alguns números que a gente divulgou do ano passado que são muito interessantes, muito fortes, expressivos, que 70% de toda a receita que a gente pagou para os detentores de direito ano passado, 70% foi para o mercado independente. Esse número no mundo é de 50%, ou seja, o Brasil é acima da média em termos de participação do independente. E por que isso é importante? Porque o independente, ele gera escala, todo artista começa independente, em volume você tem mais artista independente, então traz uma visão de diversidade cultural do Brasil muito ampla. Então é muito importante para demonstrar essa nuance de produção cultural no Brasil, mas é expressivo não só pelo volume de artistas independentes, mas também porque o independente hoje também é mainstream. Essa é a chave de tudo, né? Se você for hoje no ranking das músicas mais tocadas do Brasil, muito provavelmente o que vai estar ali vai ser que a maioria desses artistas são independentes. Então, quando a gente fala de artista independente, não está mais falando do nicho. Do início ali, né? Você está falando do artista de grandes nomes, de um potencial comercial muito grande. E esse repasse que foi para os independentes, ele acontece em várias modalidades de artista. Então, não é mais sobre o topo da pirâmide que a gente está fazendo o repasse, que esses 27% estão atuando. É em várias fatias do segmento, do estágio de carreira do artista. Está crescendo em toda a cadeia. E isso é um fenômeno recente de, por exemplo, você ter tantos artistas consagrados que, por exemplo, não dependem mais de uma gravadora, eles são independentes mesmo. Eu citei o exemplo da Ivete Sangalo. A Ivete Sangalo é uma artista independente, né? Ela não tem uma gravadora por trás dela. Inclusive, vocês pagam para o representante dela, né? Como é que você chamou? Para o distribuidor, detentor de direitos. Isso. A Ivete teve uma trajetória numa major durante muitos e muitos anos e recentemente ela fez essa transição para o independente, para o formato independente. E calhou de acontecer da música Macetando ser o hit do carnaval. Macetando, né? Deve ter sido escutado. Foi o hit, né? Foi um dos... Tiveram muitos, mas esse foi, acho que, o principal. Mas o que acontece com o fenômeno do independente na era do streaming? Não só na era do streaming, mas com as tecnologias. Fica muito mais rápido, fácil e barato de você produzir conteúdo, distribuir conteúdo, promover conteúdo. Uma vez que você entrega essa música no Spotify, você tem acesso a uma plataforma chamada Spotify for Artists. Desculpa. Você tem acesso a uma plataforma chamada Spotify for Artists, onde você consegue programar os seus lançamentos e ver como que esse consumo acontece dentro da plataforma. Então, hoje em dia, você tem acesso a dados que antigamente... Na época do varejo, do físico, você entregava o seu conteúdo, o seu CD, ele era vendido e você tinha pouco dado para conseguir trabalhar em cima disso, trabalhar a estratégia, eventualmente até entender como começar a fazer turnê. Então, hoje em dia, com a transição total para o digital, você consegue fazer isso de uma forma muito mais rápida. E eu tenho dados, inclusive dados inéditos aí do Spotify no Brasil. E me chama muito a atenção realmente do crescimento em relação à remuneração paga a esses artistas. Por exemplo, eu vou citar só um exemplo. Tem vários dados que o Spotify nos forneceu aqui para o Show Business. O número de artistas brasileiros que geraram mais de R$100 mil em receitas somente no Spotify, mais que triplicou desde 2018. E isso você tem vários valores, né? Você tem 500 mil, 1 milhão,
existe esse crescimento nos últimos anos? Existe. Como eu falei, em todos os recortes que a gente analisa, o crescimento ele foi distribuído. O que isso quer dizer? Que a pirâmide está ficando mais achatada, que o mercado está ficando mais democratizado e balanceado de um ponto de vista financeiro. E isso é muito legal porque cria um ciclo virtuoso. Quando a gente gera mais streams que são remunerados, você gera mais receita para os artistas que conseguem continuar produzindo com mais qualidade. Você consegue que a quantidade de artistas comece a aumentar também. Então, você estimula outras pessoas que têm algum dom, que têm alguma vontade de ser artista, de produzir, porque hoje no mercado digital é muito mais simples de você fazer e entregar a sua música. E aí, gerando mais conteúdo, você desbloqueia mais audiência, você consegue refletir mais das nuances culturais do Brasil. E uma coisa muito interessante, específica do Brasil, é que o brasileiro ama a música brasileira. Pode parecer óbvio, mas é um dos poucos mercados do mundo onde a música local é mais consumida do que a música estrangeira. Isso para além do streaming, isso é um dado histórico de vendas e também se reflete no streaming. Então, sendo mais focado em música local, isso abre muita oportunidade para a gente de conseguir pegar os diferentes estilos musicais. O Brasil sendo um país continental, a música muda, né? A expressão cultural muda de uma região para outra. É uma oportunidade muito única e um desafio muito único do Brasil de conectar essas oportunidades de expressão artística com audiências que são únicas do Brasil também. Roberta, você você está, como eu apresentei, há 10 anos no Spotify. E você veio da Sony. Ou seja, nessa década e até o período que você ficou no seu antigo emprego, você viu todas as transformações deste mercado, né? Inclusive, na primeira resposta, você falou até de queda, né, de ascensão. Para você, qual que foi a maior revolução nos últimos tempos? Além, claro, do meio digital. Eu acho que a grande revolução que o digital permitiu, que o streaming permitiu, é a questão da descoberta de novos artistas. Só ano passado, artistas brasileiros foram descobertos, ou seja, escutados pela primeira vez 10 bilhões de vezes no Brasil. Aliado a isso, os nossos editores que criam as playlists, fazem as programações, as seleções, eles programaram quase 10 mil artistas brasileiros em playlists editoriais. Ou seja, existe uma intencionalidade de apresentar essa diversidade de artistas. Então, para o mundo. Para o mundo. Tá. Para o mundo. As playlists, elas são abertas para todos os mercados. Então, essa democratização do acesso, onde você tem a combinação do algoritmo, a questão do meu Spotify, né, de ser algo muito único. O meu Spotify é diferente do seu. Quando chega no final de ano e tem o Wrapped, o que você vai ver ali de maior consumo, dos seus padrões de consumo vão ser diferentes dos meus. Então, essa combinação de ter uma experiência ultra personalizada permite essa capilarização de entrega. Então, o fator de descoberta quebra um pouco a lógica anterior, que ela era muito limitada realmente ao topo da pirâmide. E o que você gosta de ouvir? No seu Spotify ali, o que você mais escuta? Eu escuto muita coisa, essa é uma resposta um pouco batida, mas eu gosto muito de músicas que me desafiem. Músicas que não são tão... Eu escuto de tudo, eu escuto tudo que está lançando, mas eu gosto muito de escutar músicas que eu sinto que elas são um pouco estranhas, que elas fogem um pouco da normalidade. Eu escuto muita música instrumental também, porque como eu escuto fazendo outras atividades, eu presto muita atenção na letra. Então, às vezes, eu vou para o instrumental, que é para eu continuar funcional fazendo minhas atividades. Muito bem. Eu apresentei a Roberta com o cargo dela, né, que é líder de negócios no Brasil. Esse cargo é a principal liderança no país, né? O que significa esse cargo aí?
O Spotify no Brasil não tem um CEO, é isso? É isso, a gente não tem CEO no Brasil, a gente tem as diferentes funções, tem a equipe de música, podcast, marketing, de publicidade, e eu entro acima dessas equipes, coordenando as estratégias individuais deles com a estratégia de Brasil, monitorando, entendendo como que isso afeta os indicadores de Brasil e como que tudo isso em execução, né? Tem todo um calendário também que tem coordenação de equipes, cronograma, como que isso contribui para os objetivos globais do Spotify. E como é que é liderar um time aí de dezenas de profissionais só no Brasil de um aplicativo tão estabelecido, consagrado como o Spotify? Como eu já, inclusive, tive a oportunidade de falar para você, a gente está falando de um aplicativo que está na liderança global e ele se confunde com outros aplicativos que está no comportamento das pessoas, né? As pessoas pensam no streaming de música e ligam diretamente a uma marca. Como é que é liderar esse time com tantas áreas? Como é que é? Eu vou te dizer que é relativamente fácil, porque as pessoas elas são muito especialistas nas funções delas e elas entendem muito bem a missão do Spotify. A missão é desbloquear o potencial humano da criatividade para que artistas vivam da sua arte e os fãs, os ouvintes possam usufruir dessa produção. Essa é a missão da empresa. Essa é a missão da empresa. Do global. Daniel Ek, isso. Tá. Essa missão ela é muito clara. A gente vive ela todos os dias. E é uma responsabilidade muito grande e as pessoas sabem disso. E existe um fator de paixão nesse trabalho. Então, na verdade, demanda pouco nesse sentido, porque as pessoas entendem a missão e ela está no nosso dia a dia. É mais uma questão de coordenação, de entender os desafios, mas é relativamente fácil. Bom, você que coordena aí, comanda dezenas de profissionais, o que você mais valoriza num profissional? Eu valorizo a confiança. É aquele profissional que vem do soft skill, de que você fecha o olho e segura a mão e confia. Eu acho que currículos com qualidades técnicas a gente tem muito, mas aquela pessoa com soft skills que você sabe que alguma coisa não está caminhando tão bem e que você está junto com essa pessoa e vai dar certo ou vai dar errado, mas você tem essa, você tá ali com ela essa do confiança, lado. Isso é um fator fundamental. Ô, Roberta, você é jovem. O que você Qual foi a característica que você acredita que fez você ascender na carreira? Porque você começou como uma gerente, né, do Spotify, lá atrás, quando o Spotify nem tinha lançado no Brasil, né? Uhum. E você chegou ao cargo máximo no país. Por que você acredita que teve essa ascensão? Eu atribuo muito ao fator intuição. Eu acho que eu tive a oportunidade de ter muitas coisas acontecendo na minha carreira, tive momentos de tomadas de decisão de carreira, e eu sempre trabalhei com o que eu gosto, com música, e chegam alguns momentos em que você aprende a ouvir a sua intuição. Então, eu acho que eu cheguei aqui pelas tomadas de decisão, claro que por todos os fundamentos da minha vida que eu tive a oportunidade de ter, mas a intuição foi algo que eu aprendi a escutar e muitas das vezes, se não todas, ela estava certa. Então, eu acho que é um diferencial que quando você consegue se afinar com isso, você toma decisões melhores. E você sempre gostou de música desde criança? Você já pensava em trabalhar com música? Não, eu fui artista. Ah, você foi artista? Eu fui. Cantora? O que você fazia? Eu compunha, cantava, tocava. Você vai cantar aqui então no show business, né? Vai cantar ou não? Vocês nunca vão saber o nome. Mas um pouco antes de eu começar sempre foi minha paixão, eu tocava violão e cantava. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu comecei uma banda, eu tive 2 anos de banda independente. Então, quando eu falo da importância desses números para o independente, eu falo com bastante conhecimento. Com propriedade, né? Porque você viveu ali. Né? É isso. Então, mas para mim era difícil ser artista. Ah, é? E por isso eu admiro a classe artística de uma forma... Mas por que é difícil?
ficava muito nervosa, É muito difícil para o artista. Bom, financeiramente era muito difícil, ainda mais eu na época de faculdade. Faculdade de Publicidade, né? Isso, Faculdade de Publicidade. Era muito difícil, ainda não estagiava, ter que economizar, ter que contar com os pais para fazer alguma coisa e testar. E é um processo relativamente longo, ou naquela época era mais longo. Então, financeiramente, foi super difícil de conciliar com outras coisas. E o lugar do artista é um lugar muito difícil de expor, fazer um recorte criativo e entender a recepção, como que isso acontece, como você dá continuidade, como você persevera naquele caminho. E aí eu tive muita sorte de começar estagiando na Sony e trabalhar no backstage da música me preencheu mais do que estando à frente. Então, a banda começou... Me encontrei, começou a minguar e eu entendi que eu queria contribuir para o mercado da música mais do que ser a artista em si. Mas você chegou a um cargo de executiva mesmo, né? Você pensava nisso? Ou quando você viu que estava no backstage, você falou, não, é esse meu lugar. Mas você foi muito mais longe, talvez, do que você pensava, né? Eu acho que eu não pensava muito, eu estava muito feliz. Estava vivendo... Para quem é artista ou é apaixonado por música, começar a trabalhar no mercado da música é uma bolha que quando você fura é muito importante. Ô, Roberto, eu queria muito falar sobre a inteligência artificial. Como é que o Spotify, que eu imagino, porque a matéria-prima da inteligência artificial é dado. Uhum. E um aplicativo como o Spotify tem dado de tudo, como todos os aplicativos têm. Uhum. Como é que vocês lidam com... Vocês têm aprimorado algum serviço em relação à inteligência... por conta da inteligência artificial? A nossa experiência com inteligência artificial não é nova. Vou te dar um exemplo, Descobertas da Semana, né? Que é a playlist que toda segunda-feira é apresentada para os usuários, com 30 músicas, baseada no seu perfil musical e dos usuários que são similares a você. É um tipo de inteligência artificial que vai ali gerando novos modelos para te entregar aquele conteúdo da ultrapersonalização. Então, o aplicativo, a sua experiência só é ultra personalizada por conta desses algoritmos que vão se refinando. O que está hoje em dia em crescimento exponencial e é o grande hype das discussões é a inteligência artificial generativa. Generativa, né? Isso. A nossa experiência com a inteligência artificial generativa é o que a gente chama de AI DJ, que é um recurso que está disponível nos Estados Unidos, se eu não me engano tem alguns outros mercados, que é um DJ que vai também te apresentando novas músicas e te dando um pouquinho de contexto. Então isso já é uma experimentação nossa nesse sentido. Agora, a inteligência artificial, ela é vista, por um lado, de muito otimismo, onde para a classe artística, o que a gente estava falando sobre viabilização de produção, de interpretação de dados, pode ajudar muito na criatividade e, ao mesmo tempo, claro, você tem que tomar cuidado para que os direitos que existem e o material que hoje ele é protegido por direitos, ele permaneça assim. Então, que a inteligência não sirva como uma ameaça. Então, são esses dois lados. Como permitir que melhore a experiência do criador, ao mesmo tempo protegendo o que deve ser protegido. Roberta, nessa década aí, dentro do Spotify, você ficou um tempo nos Estados Unidos, trabalhando na empresa nos Estados Unidos. É muito diferente o mercado musical brasileiro e de streaming, porque quando a gente está falando com a Roberta, a gente está falando tanto o mercado musical quanto o mercado de streaming. É muito diferente Estados Unidos, Brasil? É bastante diferente. O mercado de streaming nos Estados Unidos é um mercado bem mais maduro, bem mais competitivo. No Brasil, a gente fez essa virada e está caminhando para ser um mercado maduro, mas ainda tem um espaço de crescimento enorme, então potencial de crescimento aqui da audiência que ainda não aderiu ao streaming, ela ainda existe, então a gente ainda tem que desbloquear audiências, ao invés de competir por determinadas audiências, isso é diferente dos Estados Unidos. E
O outro fator do Brasil que é um diferencial é a questão da preferência pelo consumo local. Esse que você falou, né? Isso é muito interessante. Nos Estados Unidos, não. As pessoas já... Os Estados Unidos consomem muita música local também. Mas é um país que sofre muito mais influência do que o Brasil. E aqui, quais são os artistas aí de preferência mesmo? Imagina, os sertanejos sempre estão na liderança, né? Olha, os gêneros que são principais hoje em dia é o sertanejo, que é historicamente o gênero nacional, o trap, o funk brasileiro também. A gente está vendo uma renovação e ascensão muito bacana do pagode. Vários pagode? Isso. Vários fenômeno artistas. Lá da década de 90, Exatamente. 2000. Exatamente. Voltando? Vem coisa muito bacana por aí, fazendo essa releitura e mescla do pagode. O Brasil tem uma peculiaridade também da fusão de gêneros, então hoje em dia é difícil você falar sertanejo, de piseiro, de arrocha, a música regional, ela tem muita troca também. Muito bem. Você não vai falar um artista que você mais gosta no Brasil? Fala um. Pode falar mais, viu, Roberta? Eu sou muito fã de Caetano Veloso. Caetano Veloso. Tá ali na sua liderança ali Todo ano entra rap, sai rap, Caetano Veloso é o meu principal artista. Como é que você vê o ano de 2024 e os próximos anos em relação à indústria musical e de streaming? Tudo leva a crer que vai prosseguir nessa trajetória de mais abundância, mais geração de conteúdo. Eu acho que a partir de um momento em que a indústria sai um pouco do gargalo, do sufoco, que era uma história de recuperação e passa a gerar receitas incrementais, o mercado começa a poder falar mais sobre variedade, sobre outros tipos de audiência. Então, eu acho que vai ficar uma dinâmica bastante rica quando você começa a fomentar e principalmente através de todas as categorias de artistas. O streaming segue como o modelo que foi adotado e vai ser o predominante como principal forma de conteúdo, mas eu acho que os artistas conseguem agora ter um pouco mais de folga de testar outras coisas, outros conceitos. E para encerrar, qual é o artista brasileiro que mais gera lucro no Spotify? Nossa, a gente não tem Temos? Tem esse dado? A gente tem o artista brasileiro que mais gera lucro, acho que a gente não tem. Não tem? Você não tem um palpite aí de quem mais? Você como comandante? Não, então, qual é a questão? O artista que gera mais stream entram muitos fatores. Um artista pode ter uma negociação, pode gerar muitos streams e ter uma negociação com a gravadora de um percentual menor. Então eu posso estar deixando de falar outro artista que tem um percentual maior, isso é muito... Muito bom, muito bom. Roberta, obrigado pela presença aqui no estúdio. Foi uma delícia aí falar sobre o universo Spotify. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Bruno. E olha, o Show Business vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua confiança. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.